Estamos apresentando mais um ImpactaCast. Meu nome é Célio Antunes, eu sou fundador e presidente do Grupo Educacional Impacta Tecnologia, há 35 anos no mercado. E hoje estamos aqui recebendo Célio Souza, meu xará, que é um grande profissional aí na área de desenvolvimento, cientista da computação, com longa passagem por muitos projetos aí pelo Brasil, na área de desenvolvimento de sistemas, e também é instrutor de cursos aqui da Impacta Tecnologia, né? Que nós temos o braço de cursos para empresas, né? A gente tem muita empresa, aí, mais de 30 mil empresas clientes do Grupo Impacta, e que vai conversar um pouco com a gente aqui sobre esse mercado do desenvolvimento de sistemas, as oportunidades, né? Nós que estamos nesse mercado aí, Impacta há 35 anos, quanta coisa mudou, quanta coisa aconteceu, o que aconteceu depois da pandemia, vamos falar muita coisa importante e as oportunidades, principalmente nessa área do desenvolvimento de sistemas, do Dev, né, que se chama o Dev, e também o front-end também, que você também tem conhecimento também. A formação full stack toda, né? Toda a trilha, né? De desenvolvimento, principalmente focado em web, desenvolvimento de tecnologias web, de inovação e tecnologia, né? Certo. Essa é a ideia. Então vamos começar falando sobre o mercado, né? Como é que está esse mercado, como é que evoluiu nos últimos décadas e hoje como está o mercado para profissionais aí no full stack? Olha, uma das coisas que a gente conversa, isso é uma dúvida, inclusive, que é muito colocada para nós, né, os instrutores, professores da Impacta, quando nós estamos trabalhando com a formação full stack. A formação full stack é uma das formações, então, pelas quais eu trabalho aqui com vocês, né? Uma das coisas que a gente ouve bastante dos participantes que vêm, então, fazer, né, praticar toda essa trilha com a gente é exatamente essa pergunta. O que aconteceu nos últimos anos e por que é tão importante ainda se entender e se trabalhar com desenvolvimento front-end e back-end? O que aconteceu foi que nos últimos anos as coisas se aceleraram. Então, hoje um sistema, bastante tempo, já há alguns anos, um sistema web hoje, nós como usuários a gente pode ter certeza disso, ele já resolve muitos problemas que a gente tem que resolver, desde o pagamento de uma conta, a emissão de um boleto, alguma coisa desse gênero. Ao longo dos anos, essas aplicações elas foram ficando cada vez mais complexas, foram ficando cada vez mais robustas, tanto na sua parte da frente, que a gente costuma chamar tecnicamente de front-end, quanto na parte de trás, né? No armazenamento de dados, na transição dos dados dessa parte de trás de armazenamento para a parte da frente e vice-versa, que a gente vai chamar então de back-end tecnicamente. Então, o que aconteceu ao longo dos últimos anos foram que essas aplicações elas cresceram vultuosamente. Foram sendo compostas por várias tecnologias novas, né? Vários frameworks novos, várias técnicas, né, acopladas a essas tecnologias que também são novas. Então, um sistema web pode ser desenvolvido do jeito que a gente aprendeu lá atrás, com HTML, CSS e JavaScript? Pode. Só que isso, dependendo da aplicação que a gente vai desenvolver, dependendo daquilo que o mercado demanda, não é mais o suficiente. Então, o que houve foi uma grande transformação, né, de aplicações relativamente simples, de sites relativamente fáceis, vamos chamar assim, de fazer, para aplicações extremamente robustas. Então, esse foi o primeiro fator, ou seja, essas aplicações cresceram imensamente e ficaram naturalmente mais complexas. Essa foi a primeira coisa. No meio disso tudo, nós tivemos uma pandemia que nos colocou diante de um desafio enorme, todo mundo dentro de casa, precisando ser atendido por uma série de serviços diferentes que as tecnologias, na sua grande maioria, ainda não atendiam. Então, o processo precisou ser ainda mais acelerado. E é aí que entrou, então, né, você comentou que a Impacta está há 35 anos no mercado, a Impacta sempre inovando, então trouxe para o mercado uma formação específica focada nesse tipo de demanda, que é a formação, uma das formações da Impacta, né, que é a formação full stack. Então, onde a gente lida com tudo isso, com todo esse legado que dos últimos anos, desde o advento da web, né, desde a web 1.0, então a gente vem lidando com todo esse legado e acoplando a esse legado, então, toda essa estrutura nova que é necessária para que a gente crie, então, essas aplicações que são mais robustas, mais complexas, mas que atendem, então, às necessidades dos usuários, do mercado, em linhas gerais. Essa é a ideia.
Acho importante que você falou sobre aplicações mais complexas, né? Exatamente. Porque existe uma falácia no mercado dizendo assim, não vai precisar mais nada, nem desenvolvedor vai precisar mais. Isso é uma É só bobagem. apertar um botão que tudo faz sozinho. Não, isso não Na verdade, a existe. complexidade aumentou muito, então Exatamente. precisa de profissionais mais bem preparados, Muito mais. com mais exigência. Muito mais qualificados. Por quê? Na verdade, a fala ela não está errada. Né? Essa fala não é um equívoco por si só, ela precisa ser contextualizada. Então, qual é o contexto adequado que ela tem que ser aplicada? É verdade que para o usuário comum, né, nós, neste Parece papel... que ficou fácil. Mas tem que ser assim. Ficou fácil. A experiência dele tem que ser essa. A experiência, sim. Né? Então, ele Mas tem o que está por trás? Exatamente. Né? Ele tem que clicar no botão e aquilo tem que ser instantâneo, tem que ser natural, instintivo para ele. Agora, a gente sempre fala o seguinte, né, para o pessoal que estuda conosco, né, eu e os outros colegas que trabalham na formação, a gente fala assim, ó, quanto mais fácil para o usuário, mais complexo é para nós. Então, a gente vai precisar de muito mais coisa para trazer essa facilidade para que o usuário, então, permaneça utilizando aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está trabalhando, né? Certo. Então, inclusive, isso é fator de decisão para os usuários, né? Veja o uso de aplicativos para celular, veja a compra de celular, tudo isso, então, facilidade de uso é um fator de decisão. Então, entre outras coisas, é necessário que esse conhecimento, para que essas aplicações complexas possam funcionar da maneira adequada, que eles, lá no final, todo o passo a passo, ele que se converta nisso, né? Em facilidade de uso. Né? Só que, quanto mais fácil, mais complexo é o seu trabalho por trás daquela aplicação. Né? E isso vem... E a cada atualização de recursos que a gente utiliza, essa complexidade aumenta ainda mais. E como está o cenário hoje de demanda? Qual é o déficit de profissional hoje no Brasil e no mundo? Como é que está anual? Como é que isso tem evoluído? Gigante. A cada ano cresce, é uma das coisas que realmente cresce de maneira exponencial. É claro que, assim, eu não trago aqui comigo números apurados por São várias empresas, pesquisas, enfim, né? Cada um fala um número. Cada um fala um número diferente. O que dá para a gente perceber, né, junto com outros tantos colegas que trabalham na área de tecnologia e desenvolvimento há bastante tempo, é que, primeiro, há um abismo, então, entre aquilo que o mercado precisa, que são os profissionais qualificados, como nós estávamos falando, e aquilo que nós temos hoje como oferta de mão de obra qualificada. Então, há um abismo muito grande, é uma defasagem. Alguns falam, por exemplo, que no ano de 2024, esse déficit vai ser de 250 mil, ou seja, vão ter 250 mil vagas abertas que não serão cobertas. Então, outros falam no dobro desse número, isso só para o Brasil, tá? A Brascom já fala em 800 mil, 800 mil. Que a Brascom é a associação que reúne os grandes, né, de tecnologia no Brasil. Exatamente, as grandes de tecnologia. E algumas outras pesquisas falam em torno de 1 milhão. Só no Brasil. Só no Brasil. Se você colocar hoje que o profissional trabalhando de casa, home office... Efeito pandemia também, né? Efeito pandemia. Explodiu. Exatamente. Se você colocar dentro desse cenário, então você não tem um problema de defasagem só no país. Você tem um problema de defasagem no mundo, porque o mesmo sujeito, o mesmo profissional qualificado que presta o serviço aqui, né, nacionalmente, ele também tem a possibilidade de prestar o serviço da sua própria casa para outros tantos lugares do mundo e receber em euro, receber em dólar. Então, você tem, na verdade, né, quase que... é muito difícil você estimar o tamanho, a métrica correta. O que dá para a gente saber é que a cada ano isso aumenta mais. Isso quem fala para a gente, inclusive, são os profissionais de RH, né, que também são parceiros da Impacta aqui, que conversam com a gente de maneira rotineira e também relatam esse mesmo cenário, essa dificuldade de contratar profissionais desde o primeiro nível ali, desde o jovem aprendiz estagiário até o profissional que é o dev sênior, por exemplo, o gerente de projeto, o arquiteto de sistemas. Então, há uma dificuldade de contratação de mão de obra em todos esses níveis. Né? Então, assim, o mercado para os profissionais de tecnologia está extremamente aquecido. Eu acho que como nunca teve antes. É fato também que o mercado para os desenvolvedores nunca passou por uma crise propriamente dita, vamos dizer assim. O que aconteceu em alguns momentos, né, em função de cenários políticos e afins aqui no Brasil, foi que, em determinado momento, houve uma estagnação. Então, a gente não tinha projeto novo, mas também não tinha falta de trabalho.
Você ficava ali trabalhando em projetos que já estavam estabelecidos. Mercado morno. Exatamente, ficava ali, né, naquele marasmo. Isso também foi muito rápido. Rapidamente já se retomou eu diria que a partir do ano de 2017, houve então já uma retomada com muita força na área de desenvolvimento, e de lá para cá foi crescendo anualmente de forma exponencial. E a pandemia, como a gente viu, a tragédia... Explodiu. Que a gente Porque viu, né? todo mundo teve Explodiu. que Todo usar mundo teve que usar tecnologia. Né? Fora as piadas todas que os desenvolvedores fazem, né? Mas todo mundo tinha que usar tecnologia, então foi um desespero de contratação, e até hoje, até agora, não há possibilidade de todas essas vagas serem supridas, pelo menos por enquanto. E aí os RHs têm que se preparar e pensar, porque não adianta mais só você anunciar uma vaga e esperar cair no colo. Então, as empresas estão procurando projetos de inclusão. Exatamente. Tanto a empresa como a pessoa física, as empresas que patrocinam estudantes, institutos de inclusão digital se multiplicaram muito buscando esse jovem, mostrando para o jovem, por exemplo, da periferia, que acha que a tecnologia é muito inatingível. Na realidade, é para ele, né? Exatamente. Só que precisa ter esse estímulo para trazê-lo para esse mundo. Né? Ele precisa ser... Alguém precisa ir lá e colocar um docinho na boca. Exato, convencê-lo. Falar, olha, venha para cá. Se educar é a melhor forma de você ter uma perspectiva de um futuro de vida diferente. Eu posso dar um exemplo para você de um sobrinho que eu tenho, né, que eu convenci ele já tinha uma certa tendência, eu convenci, então, conversei com ele, falei, olha, faz isso. Hoje ele estuda tecnologia, né, eu dou um certo suporte para ele nesse sentido, mas é o mesmo processo. Então, você vê que existe muito potencial, né, nas margens, né, desses grandes centros de desenvolvimento de tecnologia que a gente fala, mas precisa, né, ter esta força motriz. Alguém que vá lá, então, olhe para eles com mais cuidado, traga para cá, porque tem muita gente com potencial nessas regiões e precisa ser trazido, precisa ser convidado, precisa ser aberto na frente dele todo esse universo que a gente conhece, né? Exatamente. A própria Impacta tem feito projetos nesse sentido. Nós temos o Impactando Vidas, na Faculdade Impacta, que é um braço aqui do grupo, né, que fica... Inclusive estamos de sede nova, lá na Rua Cubatão 726, né, mudamos lá da Barra Funda, ficou bem bacana lá a nova sede. E a gente busca esses jovens na periferia, dá um estímulo, dá uma formação básica para ele começar, e depois nós concedemos bolsa de 100% para esse jovem. Tem que ter, se enquadrar no perfil socioeconômico que nós exigimos, tem que ter a renda baixa, tudo mais, de preferência escola pública, e aí a gente dá bolsa de 100%, só que nós temos quase 30 grandes empresas que contratam todos esses jovens. Nós estamos hoje com 600 jovens, todos alocados dentro dessas empresas, né? Temos aí Stefanini, Itaú, Ambev, Bradesco, uma série de empresas grandes que contratam, mas tem que ser aquele projeto, tem que buscar o jovem. E outra coisa, esse jovem que vem da periferia, ele fica muito estável na empresa, porque é uma oportunidade de ouro que apareceu na mão dele, ele agarra aquilo e ele não sai. Esses 600 jovens que nós temos no programa estão assim totalmente encarreirados dentro dessas empresas, o que é bacana. Excelente. Isso é fundamental, porque todo mundo ganha. Todo mundo ganha com isso. Toda a cadeia ganha com isso, né? Desde do menino, do jovem que vem, começa a se educar, começa a se profissionalizar, porque a gente também, é importante dizer para esses participantes todos desse tipo de processo que a qualificação ela também é um processo contínuo. É ao longo dos anos, é ao longo do tempo. Fim, né? Não tem fim, é um processo que quem entrou nunca mais vai deixar de estudar, né? Parece ser um clichê, mas é verdade. Não tem outra frase para colocar nesse sentido. Então, quando você tem toda essa trilha, né, muito bem estabelecida por um projeto como esse que se apresenta, todo mundo ganha. Ganha quem entra nessa ponta, ganha quem ensina, e ganha aquela empresa que está lá com aquela dificuldade imensa, com aquela defasagem de profissionais imensa, que começa a suprir, então, as suas vagas. E é interessante porque quando ele entra na empresa, a empresa tem um plano de carreira para ele, para que ele não saia. Exatamente. Porque interessa à empresa que esse profissional qualificado, ele se qualifique ainda mais e ele permaneça lá. Então, todo mundo, eu sempre, né, o pessoal fala assim, ô professor, quanto é que dá para ganhar? Eu falei, quanto que você quer ganhar? Quanto você quiser. Quanto você quer ganhar, você que determina. Hoje, quanto mais qualificado você for,
mais cartas você tem para pôr à mesa. Sim. Então, se você for um profissional qualificado, as empresas estão dispostas a te pagar para isso. Mas você precisa se qualificar. Sim. Senão não tem jeito. Tem a porta de entrada? Tem a porta de entrada, que a maioria das pessoas entra por ali, que é um estágio, que é uma vaga de trainee, que é uma vaga hoje de programador júnior, né, que é o que a gente busca na formação Full Stack da Impacta aqui, né, formar o profissional como um programador júnior, ou seja, ele tem condição de entrar na empresa e olhar para o projeto e entender o que está posto ali. E com a devida orientação de quem tem um pouco mais de experiência, ele consegue caminhar e compor aquele time para atender as demandas que a empresa tem. Né? Então, a ideia é essa. Então, é claro que esta vaga ela tem o seu perfil de pagamento, seu perfil de salário, e na medida em que você vai ganhando experiência, né, ganhando robustez no seu conhecimento, na sua caixa de ferramentas, aquilo que você tem para resolver problemas, o que a empresa quer que a gente faça? Que o profissional full stack faça? Que ele resolva um problema. Qual? O problema de um sistema digital, do desenvolvimento de um sistema web, de um sistema mobile, seja lá o que for. Mas ele precisa resolver o problema. Se você consegue resolver o problema, a empresa vai te pagar por isso. Né? Isso Certo. é fato. Claro. Né? Seja dentro do Brasil ou fora do Brasil. Tá A empresa certo. vai te pagar. Né? E a gente tenta, na nossa caminhada junto com os alunos, com os participantes da formação, a gente tenta propor isso e mostrar como esses problemas podem ser resolvidos. Eu acho que a gente podia falar agora, então, aí para quem está nos ouvindo, sobre quais são esses programas, né, que você ministra aqui no Impacta e qual a característica dele, qual a diferença de fazer um curso avulso, qual a diferença de fazer um bootcamp, qual a diferença de fazer uma faculdade, por exemplo. Excelente. Como que funciona o nosso processo tentando pegar esses 3 pontos que você colocou? Então, hoje, nós chamamos a formação Full Stack de formação. Ela poderia ser chamada de bootcamp também. Né? Então, há uma sutileza entre essas nomenclaturas que a gente já vai definir. E você comentou a respeito do treinamento avulso e depois o treinamento de graduação, de uma faculdade de graduação, vamos dizer assim. Sim. Então, vamos lá. A faculdade de graduação, a graduação em si, ela tem um compromisso muito interessante, muito importante para os profissionais de qualquer área. O compromisso da faculdade é te mostrar um universo. Então, ela não tem o compromisso, pelo menos teoricamente, não tem o compromisso de te formar um técnico, um especialista em algo. A graduação, né, eu vou puxar aqui para o nosso lado, que a graduação de desenvolvimento, ela tem um compromisso importante, que é te dar, então, as diretrizes daquilo que você se propôs a estudar, para que daqui para frente você, então, continue o seu processo de formação. Ótimo. Em linhas gerais, resumidamente, é disso que se trata. Quando você faz, então, um curso avulso de uma tecnologia qualquer, então vamos fatiar aqui a tecnologia ou então a formação full stack. Vamos pegar o curso de front-end web. O que o participante vai aprender ali? Vamos dizer assim, trocar bem em miúdos, né? Bem simples. Desenvolvimento da parte da frente de um sistema web. Ou seja, aquilo que a gente popularmente conhece como página, né? Como site, né? Como a página do site, que é o jargão que a maioria das pessoas usa. Então, o participante desta modalidade avulsa, ele vai aprender isso. Mais alguma coisa? Uma tecnologia mais aqui, outra aqui, para compor, então, esse cenário. Mas o cenário específico é esse. Então, ele vai aprender a desenvolver com tecnologias HTML, CSS e JavaScript, que são, então, estruturas de recursos de programação, de linguagem de programação, HTML para demarcação de espaços da página, para a construção, para a estrutura de uma página, CSS para estruturas de estilo, como é que você vai estilizar tudo aquilo, qual é a cor, qual é a fonte, qual é a organização visual que você propõe para a tua página, e o JavaScript para, então, dar a dinâmica que a página, então, web precisa. Então, o desenvolvimento web front-end ele é focado nisso, em trabalhar a parte da frente de um sistema web, daquilo que nós, usuários, utilizamos, interagimos. Ótimo. Isto é, então, a modalidade avulsa de um treinamento específico. Quando você compõe, então, uma formação, que é um pouquinho mais longa, que é um pouquinho diferente de um bootcamp também. Ele é vertical, ele é direcionado, ele tem um início, meio e fim para um propósito. Então, eu começo estudando aqui
para chegar aqui e ter, então, por exemplo, um pequeno projeto desenvolvido, onde este pequeno projeto me traz, então, um contato mais aprofundado com essas tecnologias. Vamos lá, front-end que nós estamos agora há pouco. Então, um bootcamp front-end. Eu vou começar desenvolvendo web com HTML, CSS, JavaScript, e eu vou aprender um framework web, que vai me dar a possibilidade de criar uma aplicação front-end mais robusta, né, para atender a uma complexidade maior de um sistema que eu vou trabalhar. Então, ótimo, eu tenho uma direção vertical. Eu saio de um ponto e vou até aquele finalzinho e então apreendo este conteúdo neste percurso todo. Uma formação, ela também tem essa verticalidade, só que ela é muito mais ampla, muito mais expansiva. Então, ela é composta de vários módulos onde o participante vai aprender tecnologias front-end, no caso aqui da nossa formação, desde lógica de programação. Então, ele passa por todo um ciclo que a gente chama de dividido em duas partes. Um ciclo front-end, que é web, front-end com HTML, CSS e JavaScript. Ele entra em front-end frameworks, no plural, ou seja, ele aprende mais de uma tecnologia que vai ajudar ele a criar projetos muito mais robustos. No nosso caso, por exemplo, a gente trabalha com o React.js e o Angular Framework. Né? A gente trabalha de uma maneira muito densa com essas tecnologias todas. Ótimo. Se fosse só um bootcamp front-end, estava resolvida a questão. Nós avançamos um pouco mais com a formação. Ela é mais ampla, então a gente entra com um ciclo back-end agora. É o que a gente chama de desenvolver uma aplicação ponta a ponta. Então, ele aprende desde o começo a desenvolver, começa com o ciclo front-end e ele entra no ciclo back-end, ou seja, ele vai criar agora todo aquilo que a gente chama de parte de trás da aplicação. Então, ele vai lidar com a estrutura de armazenamento de dados em algumas vertentes distintas, as duas principais. Banco de dados relacionais, esse banco de dados que a gente já conhece, para quem é da área de tecnologia, tabelas, relacionamento entre tabelas, e bancos de dados não relacionais, orientados a documento, que é uma tecnologia relativamente nova, né, que então nos ajuda a lidar com outros contextos de maior complexidade no trato com dados. Depois disso, ele entra então no desenvolvimento web focado em desenvolvimento de APIs, onde a gente desenvolve o front, ou seja, ele pega todo o conhecimento legado e ele começa a integrar a estrutura então que ele aprendeu ao desenvolver banco de dados, ao cursar este módulo. Então, agora ele vai amarrar essas pontas todas, criando a camada do meio, aquilo que tecnicamente a gente chama de middleware, que são as web APIs. Então, perceba que uma formação ela é muito mais complexa, ela é muito mais densa, ela também tem a sua verticalidade, mas ela pega tantos outros aspectos, né, num elemento central e coloca, né, esses elementos no entorno, para que, então, este participante, por exemplo, que passou por uma graduação da faculdade, onde ele não teve contato necessariamente com isso, ou então teve um contato um pouco mais superficial, ele vem para uma formação dessa e ele se especializa. Né? Então, a gente traz ele para aquilo que o mercado está esperando dele. É exatamente isso. Que quando eu falei mais cedo, né? Vamos resolver problemas. Então, a empresa está disposta a te pagar para isso. Então, resolver um problema é você conhecer esse processo todo, este fluxo todo, e implementá-lo da maneira mais assertiva possível. E quais são os programas oferecidos, né, que você ministra, e quais são as cargas horárias de cada programa? Eu trabalho hoje, eu atuo também como coordenador da formação, então eu sou um garantidor da qualidade técnica dessa formação, né? Esse é o meu papel. Né? Na verdade, esse é o meu papel. Então, eu atuo basicamente, eu trabalho, já trabalhei com a formação aplicando todos os módulos, todo o ciclo. Mas hoje eu foco bastante no módulo de Front-End Frameworks, né? Que é onde a gente lida com o React.js e o Angular Framework também. E principalmente no módulo de ASP.NET, onde você vai então desenvolver aplicações web baseado neste recurso ou com estes recursos, e é neste módulo onde nós praticamos toda a integração do conhecimento do primeiro ciclo com o segundo. Então, eu atuo especificamente nesses dois módulos hoje. Né? As cargas horárias desses módulos elas estão divididas de maneira muito equilibrada, muito bacana. Na formação Full Stack, por exemplo, existe um conteúdo que a gente chama de conteúdo de nivelamento. Por quê? As turmas abertas elas são muito mistas, então às vezes você tem alguns participantes que já vêm com uma experiência e outros sem experiência alguma na área de tecnologia e querem
migrar de área, por exemplo. Então é interessante, a pessoa pode vir fazer esses programas e ela vai conseguir acompanhar, ela vai começar do início. E a gente, inclusive, na medida em que ele vai se desenvolvendo e ele vai sentindo, ele, participante, vai sentindo dificuldade, a Impacta tem todo um time por trás de qualidade, todo um time que está pronto para atender essa necessidade de alguém que tem um pouco mais de dificuldade, que precisa de um outro ritmo, né, de aprendizagem. A Impacta, já passamos por isso várias vezes aqui, a gente conseguiu atender. Nós estamos buscando sempre o aperfeiçoamento nesse sentido, né? Mas a gente sempre procura atender. Então, hoje funciona da seguinte forma: um conteúdo já à disposição, que fica quando o usuário entra, quando o participante entra na formação. Então, ele tem um conteúdo de nivelamento, mais ou menos em 20 horas, que ele vai entender um pouco sobre lógica de programação. Lembrando que lógica ele vai estudar o tempo todo. Né? Então, ele tem um pontapé inicial. Logo depois disso, nós temos um módulo de 32 horas de introdução ao JavaScript, que é a principal linguagem de front-end para o desenvolvimento das aplicações. Sem essa base, fica muito difícil qualquer pessoa se propor a desenvolver o web front-end, né? Então, 32 horas para esse módulo. Na sequência, ele passa para o módulo de front-end frameworks, onde ele geralmente se encontra comigo. Lá, né? Comigo, com outros colegas que ministram esse módulo. Lá, então, a gente aborda esse estudo em dois temas distintos, React.js e Angular, muito bem equilibrada também a carga horária para os dois. A carga horária total de 88 horas para este módulo em específico. Na sequência, ele entra com um módulo de tecnologia de dados, onde ele vai lidar somente com bancos de dados focados em armazenamento e manipulação de dados ali, naquele contexto, ou seja, lidando com o SQL Server, que é a tecnologia que a gente escolheu para trabalhar aqui, em função da demanda do mercado, juntamente com o banco de dados MongoDB. Carga horária de 40 horas, mais do que o suficiente para dar essa base que ele precisa para caminhar daqui para frente. Logo na sequência, tem um módulo de 60 horas para introdução, né, a fundamentos da linguagem de programação C#. Por que é importante este respiro neste momento? Porque o C# é um instrumento, é a ferramenta que o participante vai usar para entrar no próximo módulo de 100 horas, que é o módulo de ASP.NET. Então, ele vai estudar uma série de elementos particulares dessas tecnologias, utilizar o C# ali dentro para, então, estruturar, escrever os seus códigos e pegar todo o legado do primeiro ciclo de front-end e trazer para cá para integrar suas aplicações ao back-end a partir de agora. E para esse profissional que busca que gosta, né, que tudo na vida a gente tem que gostar, que a pessoa consegue entender, se desenvolver e pega paixão pela coisa, qual que é a perspectiva de ganho? Ele pode começar um primeiro colocação, qual é esse caminho que ele pode seguir? Olha, eu vou te colocar aqui um exemplo real de um participante, um aluno que foi nosso aluno aqui da formação Full Stack, que me mandou uma mensagem ontem, durante a tarde. Ele, da forma dele, falou: professor, só para avisar você, eu consegui aquela vaga lá. Olha que legal. Ele se formou agora em março desse ano. Né? A apresentação do projeto dele acho que foi em abril, alguma coisa assim. Então, ele entrou como programador júnior, né, numa empresa que acaba de o contratar. Ele começa agora, né, a fase de adaptação dele na empresa começa agora segunda-feira. Então, hoje, como que é a perspectiva de um ganho nesse sentido de salário? Isso varia muito de empresa para empresa, de projeto para projeto e de demanda para demanda. Mas a gente pode colocar um valor médio, mais ou menos, o que se tem hoje como oferta, vamos dizer assim. Então, para um programador júnior, ele está ali entre 3,5, 4 mil, mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Lembrando sempre, né? Depende muito da empresa, depende do perfil do profissional, né? De outras variáveis tantas. Mas a média seria mais ou menos essa. Depois, com o passar do tempo, na medida em que ele vai se especializando, ele sobe, né? Muda de patamar, vai para um programador pleno. Hoje, eu vou usar essas nomenclaturas porque o mercado ainda usa, né? Esse tipo de nomenclatura, de classificação. Isso varia muito também, vai depender muito de um desempenho pessoal, inclusive. Mas, em média, tem-se como padrão que um programador júnior passa a ser um programador pleno mais ou menos de 2 a 3 anos depois de uma prática diária, né, com uma determinada tecnologia. Ótimo. Lembrando sempre, isso varia muito, mas vamos lá, vamos adotar então esse padrão de 2 a 3 anos. Também considerando as variáveis todas,
mas a gente consegue estimar que um programador pleno, dependendo do projeto que ele trabalha, ele passa de 7 a 10 mil, mais ou menos. Né? Mais ou menos isso, dependendo da experiência que ele tem, do tipo de tecnologia que ele desenvolve, da forma, então, como o time está montado. Então, você tem essa variável, né? Essas variáveis todas, esse range todo. Aí você passa para ser o programador sênior, né? Também tem mais ou menos esse padrão aí, de 2 a 3 anos, alguns dizem 4 anos até. Né? Eu levei 2 anos para sair de pleno, eu mesmo levei 2 anos de pleno para sênior. Né? Aí não tem limite mais. É acima de 10 mil que a gente pode dizer. Né? Aí você pode ser de 10 mil de 11 mil a 30. Né? Aí fica muito difícil a gente estimar. E isso como um profissional. Depois ele pode andar, abrir uma prestadora de serviço. Consultoria, que foi o meu caso. Uma consultoria, uma coisa autônoma. Exatamente. Né? Aí a renda dele vai mais para cima. Exato. Aí você tem outras variáveis tantas que compõem, né, essa receita, vamos dizer assim, mensal. Né? Aí você trabalha a partir de outras perspectivas todas. A métrica de ganho é diferente, né? Você pode mudar tudo isso, todo esse contexto. E outra coisa que é fato, dificilmente um profissional dessa área, a gente diz sempre, né? Isso não é nem brincadeira, é fato mesmo. Quando você entra nessa área de tecnologia, você só sai se você quiser. Sim, sim. É uma carreira de longo prazo, né? Ele só vai parar. A IBM mesmo, ela chama os aposentados de volta, porque ela não está encontrando gente no mercado, né? E essas empresas grandes convidam, olha, sai da aposentadoria aí, porque volta para cá. Tá faltando gente, não? E é uma realidade, gente. É uma realidade. É uma realidade. Então, assim, o pessoal tinha uma turma que eu ministrei aqui com vocês, né? Uma turma avulsa de um determinado treinamento que a gente fez amizade, o treinamento era longo, eu acabei fazendo amizade com todo mundo. Aí a gente brincava assim, o pessoal falava, professor, o que a gente coloca no LinkedIn lá para começar a chamar os recrutadores? Eu falei, tá bom, se vocês se comportarem bem até o final, né, do treinamento, né, me avaliarem bem lá, eu dou a dica para vocês lá no final. Claro, só de brincadeira. E aí eu falei, faz o seguinte, faz um teste. Lá, um pouquinho para frente, mais da metade do treinamento, eu falei, faz um teste. Vamos fazer um teste? Aí conversando com eles e a gente fazendo um brainstorming ali rápido, breve, eu falei, eu vou criar um texto, né, daqueles mini biodata. Falei, você põe isso aqui lá nas suas habilidades do LinkedIn, vamos ver o que dizem para você. Diga-se de passagem, as habilidades todas eram baseadas nos módulos que eles estavam estudando ali, nada fora disso. Eu falei, a única coisa que não pode fazer é mentir no currículo. Sim. Então vamos lá, colocamos. Foi muito interessante, isso foi espontâneo deles. Todos eles, toda semana, vinham com, hoje me ligaram 3 recrutadores, hoje me ligaram 2, ontem me ligaram 3, hoje me ligou 1, ou o cara quer marcar entrevista comigo para amanhã. Né? Então, eu vou chegar um pouquinho atrasado porque eu vou para a entrevista com ele online. Eu falei, vai lá. Então, é muito interessante como a situação ela se coloca. Né? Então, está todo mundo caçando. E tem uma coisa importante que eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, que é o seguinte, nós temos as empresas, elas elegem algumas escolas porque ela não pode contratar uma pessoa mal formada, que ela vai ter que ficar gastando muito para essa pessoa atingir um bom nível. Perfeito. Então, eu sempre oriento as pessoas, né, busquem boas escolas, ou boas não, ótimas escolas, né, preparadas com estrutura, com bons professores, e que tenham uma autoridade, um reconhecimento pelas empresas. Exato. Por exemplo, a nossa empresa aqui, a gente tem aqui mais de 1.000 colaboradores, a gente elege 3 ou 4 escolas do mercado para contratar de outras áreas, porque a gente sabe que daquela escola ele já vem bem capacitado. Então a gente nem entrevista a gente que vem de outras que a gente sabe que não vai ter condição. Eu vou dar um exemplo de uma empresa de software, eu não vou citar nomes aqui, mas é uma empresa de software que tem 600 pessoas, uma empresa de um bom porte, e ela criou um instituto de inclusão digital, colocou lá uma diretora e aportou um recurso para patrocinar 40 bolsas em faculdade. E essa pessoa, ela estudou fora, tudo mais, veio muito preparada, mas infelizmente ela colocou numa escola de massa que não prepara muito bem, não tem autoridade, claro. Mas uma faculdade, uma universidade que tem muitos cursos, então a tecnologia está perdida ali no meio, né? Você sabe que é difícil ter uma escola de tecnologia, tem que investir muito. Muito. Aí o que aconteceu? Essas 40 pessoas, ele bancando,
Ninguém chamava nem para entrevista. Puxa, mas o que está acontecendo? E aí, uma pessoa só conseguiu encaixar porque a pessoa já era diferenciada, então ela conseguiu entrar no mercado. Mas 1 em 40, o que dá 2,3%. Aí o que eles fizeram? Trouxeram os 40 para a Faculdade Impacta. Os 40 vieram e, assim, é impressionante, porque nós temos depoimentos de estudantes que entram na Impacta e só de entrar, ele já avisa os recrutadores, olha, agora eu estou fazendo Impacta. Contratam na hora. Na hora, né? isso assim, é fato mesmo. Eu não estou falando mentira aqui, porque Não. a gente está 35 anos investindo no nosso nome, na nossa excelência, e isso é reflexo. Então, quando você for procurar uma escola, pode ser Impacta, pode ser outras escolas, mas assim, nós realmente damos um resultado muito grande para as pessoas que investem aqui conosco. Mas eu posso inclusive corroborar o que você está dizendo com um depoimento de um participante que ainda estava na formação comigo, durante a formação. Ela estava na metade da formação, uma moça muito bacana, muito aplicada, muito dedicada também à formação. A gente batendo um papo antes de começar a aula, né, como eu sempre faço com o pessoal, e ela comentou comigo, ela falou, professor, eu fui efetivada hoje. Ela estava como estagiária, ela fazia graduação, acho que na FATEC, alguma coisa assim. E ela falou, fui efetivada hoje e tal, venceu lá, agora sou programadora júnior. Eu falei, nossa, que bacana, parabéns, né? Que legal. E agora você vai usar o que você está aprendendo aqui lá. Ela falou, então, mas eu fui conversar com eles, sabe por que eles me efetivaram? Porque eu falei que eu estava fazendo a formação aqui na Impacta. Olha, eu falei, por causa da formação Full Stack? Ela falou, eu falei, inclusive você me deixa falar isso lá na Impacta depois? Falou, claro. Então, bom, ela foi efetivada porque ela estava aqui. Outros tantos depoimentos deste eu tive, né, o prazer, né, e o orgulho de ouvir também, porque isso é um trabalho feito a muitas mãos, né? Tem muita gente bacana, que desde do pessoal da qualidade, das vendas, o pessoal que lida, né, os consultores todos, e com os colegas, camaradas, instrutores que estão ali na linha de frente. Mas isso é um trabalho feito a muitas mãos. Então, não foi uma vez só que eu ouvi isso, né? Várias outras tantas vezes eu ouvi isso também. E isso é fruto de muito trabalho, como você tem dito, de muita dedicação, de muito investimento. Né? A Impacta sempre vem inovando. Eu posso dizer por mim que a Impacta dá sempre abertura para nós aqui desse lado, né? Os técnicos, então, para que a gente consiga contribuir com o nível de qualidade da formação sempre, né, alinhada com aquilo que o mercado pede. Então, isso é muito importante para todo mundo. E a grande diferença aqui da Impacta também é o seguinte, ela foi criada, quer dizer, eu sou um dos fundadores, por pessoas do mercado da tecnologia. Eu trabalhei 10 anos na indústria da microinformática, trabalhei na Microtech, que foi a maior fábrica de computadores do Brasil. Sim. Então, nós viemos da indústria e montamos um curso para resolver o problema real, não é teoria, não é teoria. Então, essa base, eu não sou nem banqueiro, nem vim da área acadêmica, poderia ser tudo diferente. Talvez nem tivesse curso, se eu viesse da área de banco ou acadêmico, investidor, eu nem criava a tecnologia, porque o reinvestimento é muito grande, e ninguém quer ficar pondo tanto dinheiro. Exatamente. Né? Às vezes eu vou naqueles encontros dos sindicatos mantenedores, os reitores, né, de ensino superior, eu falo que sou da Impacta, tal. Ah, você é da Impacta? Nossa, mas isso é muito complicado o que você faz. Porque professor é difícil achar, professores caros. Muito difícil. Tecnologia, computador, nuvem, contrato com a indústria, tem que ter contrato com a Oracle, com o IBM, não sei o que lá, com a Adobe, blá, 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 e muda tudo, muda tudo. E até na época da biblioteca física, eles falavam, não, toda biblioteca tem que trocar a cada ano. Porque hoje a cada 6 meses. Sim, mas hoje até tem a física e tem a virtual. A virtual, você paga uma assinatura, você tem acesso a todo um acervo. Facilitou um pouquinho. Facilitou um pouco, né? Mas também não é barato essa assinatura, né, para o aluno. Mas são muitas coisas. Aí as pessoas tem que separar o joio do trigo. Faculdades, instituições focadas com vertical, que fazem só aquilo, isso, qualquer área do conhecimento. Você vai pegar uma faculdade de medicina, você vai pegar uma faculdade de marketing, você vai fazer... Essas escolas dão mais resultado. Pode ser que você não vai conseguir pagar aquela mensalidade baixinha, mas tem que fazer uma força para conseguir fazer uma escola melhor. E aquilo vai te dar conhecimento, não é só... Uma marca que se estabelece não é à toa, ela tem uma base de trabalho e por baixo, que para formar aquele brand é a marca, né? Sem dúvida. Mas é importante esse teu depoimento também da aluna, eu fico muito contente. Inclusive, nós temos alunos transferidos, impressionante, até o próprio MEC, quando vem avaliar aqui a faculdade Impacta, né, a Impacta como um todo, que os cursos livres também dão todo subsídio para a faculdade, né, o aluno também faz o nosso Your Way, a nossa assinatura. Sim. Mas eles ficam muito impressionados, a gente fala, olha, temos alunos aqui
Não é um nem dois, são vários. Da USP, temos alunos da FATEC. Que bacana. Assim, não é só essas transferências de universidades privadas, né, de massa, que o aluno encontra aqui ele realmente ele entra no mercado. Mas USP, me lembro até que o nosso diretor acadêmico, quando entrou na faculdade aqui para trabalhar, na Faculdade Impacta, nós falamos que tinha alunos da USP, ele achou que a gente estava mentindo. E depois ele foi ver mesmo e chamou a pessoa para falar assim, escuta, mas você estava na USP, cara, sem pagar. Mas por que você veio para cá, né? Ele falou... Porque aqui eu entrei no mercado muito rápido. Essa é a diferença. Porque as escolas ficam... são várias, né? É lógico, qualidade, ensino, professor, estrutura. Mas eu quis pegar esse ponto que é muito importante. Então, a gente... Não é à toa que nós estamos aí 35 anos no mercado, estamos fazendo aniversário de 35 anos, né? Então, é uma vida, é um tempo muito longo, até por uma própria... instituição, uma instituição qualquer, uma empresa no Brasil, estar 35 anos é uma história muito longa, né? Muito longa. E passou por muita coisa, né? Passamos então, muitas. assim, tudo que é estabelecido foi tudo muito bem trabalhado ao longo dos anos, muito amadurecido, né? Então, claro, tudo é passível de melhorias, né? Sim, a Impacta está sempre aberta a isso. Isso, inclusive, eu falo para os participantes da formação, eu falo, gente, se eventualmente vocês encontram algum problema, alguma coisa que incomoda durante a formação, a Impacta está aberta para ouvir, para solucionar o problema. Sim. Então, basta vocês relatarem. Todos nós estamos aqui para isso. Então, a gente vem... quando cheguei aqui, cheguei nos últimos 5 anos, eu posso falar por mim. Claro que eu também consigo falar por outros colegas, mas vou falar por mim, então, que eu tenho autoridade. Pelo menos para isso eu tenho autoridade. Eu participo dos processos de inovação de conteúdo, de produto, junto com outros tantos profissionais e colaboradores que aqui estão. E o resultado da formação Full Stack, por exemplo, que é um resultado muito bacana, né? A gente tem tido muitos depoimentos desse, como eu relatei aqui para vocês. Isso é um só que eu relatei, a gente tem tantos outros, né? E também o processo de maturidade dos participantes quando entram lá no início e chegam até o final. A gente tem sempre um evento de encerramento da formação, que é a apresentação de um projeto, que é um desafio, na verdade, que a gente propõe para cada participante. Qual é o desafio? Qual é a essência disso? É ele se desafiar, então, agora sem ser guiado por nenhum instrutor pode guiar, simplesmente ali esclarecer uma dúvida conceitual ou outra, que ele consiga desenvolver um projeto, então, proposto por nós, com as tecnologias que ele aprendeu. Né? Esse é o grande desafio. E todos os projetos apresentados, sem exceção, para a nossa grata surpresa, são projetos muito maiores e melhores do que aquilo que a gente espera. Não que os nossos participantes e alunos são incapazes, muito pelo contrário. É que a gente já espera algo muito grande que eles possam realizar. Só que eles trazem algo maior ainda do que a gente esperava. Então, só por este fato, já é algo extremamente gratificante para nós. Somado a isso, você tem o participante, então, que durante a formação já ingressa no mercado de trabalho, quando ele migra de área, principalmente, né? Às vezes o cara está ali na área de TI, só que muito comum. Trabalhando no suporte, trabalhando no desk help, vem para cá e assim que ele entra na formação, que ele fala que ele está fazendo a formação da Impacta, ele já é migrado para a área de desenvolvimento. E aquele que migra de área, que ele fazia, sei lá, qualquer outra coisa, né? A gente tem um relato também de um cara que era corretor de imóveis, sentiu durante o treinamento muita dificuldade, né? E a gente incentivava ele, né? Eu era um dos maiores incentivadores. Eu falei, não, você vem, vamos junto, dá a mão aqui, vamos embora. Ele ingressou como programador júnior logo depois que acabou a formação. Né? Então, a gente tem somado a esse resultado de projeto, esses depoimentos todos e esta evolução. Então, a gente percebe até o vocabulário né, do aluno muda. Quando ele está lá já na reta final, né, para começar a fazer o seu projeto, e quando ele apresenta, o vocabulário técnico dele, aquilo que para ele era muito estranho, soava muito estranho, o vocabulário técnico dele já é tão parecido quanto o nosso, né? Falamos muitas coisas aqui, foi muito importante aqui o nosso papo. Você gostaria de falar mais alguma coisa, umas considerações finais? Gostaria. Antes de te dar uns brindes meus claro, aqui. Presente é sempre bom. Eu quero me direcionar aqui olhando
a câmera, de direcionar para o pessoal que vai ver esse vídeo, né, para convidar, então, para conhecer um pouco mais a Impacta. Você que está interessado, então, em participar de algum curso, você está interessado em fazer algum curso, você que está interessado em migrar de área, olha, eu trabalho na área X, eu quero vir para a área Y, eu quero vir para a área da tecnologia. Eu quero convidar você para conhecer o que a Impacta faz, né? Além da formação Full Stack, a Impacta tem um leque gigantesco, um portfólio gigantesco que, se você estiver interessado em fazer alguma coisa, a Impacta vai te atender. E você vai encontrar aqui profissionais extremamente qualificados. Posso falar isso sem sombra de dúvida de todos os meus colegas que aqui estão, né? E espero encontrá-los aqui, então, e agradecer por nos ouvir até agora. Então, esse é um presente para o meu livro, para você. Muito obrigado, está aqui. Esse livro eu queria até falar rapidamente para o telespectador. Esse livro, na realidade, eu criei uma expressão aqui, como desenvolver a visão do ciclo completo, VCC, que na realidade esse livro foi editado pela maior editora de best-seller do Brasil, que é a editora Gente, né? E esse livro ficou entre os mais vendidos durante uns 2 meses na lista da Veja, né? Os mais vendidos. A lista da Veja, sim. Inclusive o Roberto Chiniachik, que é o presidente da editora Gente, leu meu livro, né, se lançar, e aí ele teve essa sacada de falar assim, eu estou vendo que a tua ideia eu tenho um conceito melhor do que visão do ciclo completo, é a carreira 360 graus. O que isso significa? Significa, eu falo aqui, sobre ter a visão do ciclo completo, é imprescindível para alavancar a sua carreira para a alta performance. Porque você precisa desenvolver dentro de si um instinto do profissional 360 graus que olha o problema por diversos ângulos e consegue a solução ideal. Exatamente. Então não basta hoje você ter só o ferramental. Por isso que você falou até da faculdade. A faculdade vai te dar a ferramenta, mas ela vai te abrir. São 2, 3, 4 anos. Então você vai aprender projetos, processos, governança, finanças, marketing, e-commerce, recursos humanos. Isso tudo faz parte. Esse livro eu escrevi há 10 anos atrás, mas a verdade dele, hoje é uma coisa óbvia. Você fazer um projeto, você precisa ter a visão do todo, né? Mas lá atrás, o programador, desenvolvedor, ficava só escrevendo código. E quando ele era chamado numa empresa lá para resolve o meu problema. Você conhece metodologia de processo? Não. Por exemplo, projeto? Não. Você conhece de contabilidade? Não. Você conhece fluxcast? Não. Então, fala assim, puxa, então é melhor só ficar escrevendo código lá, alguém vai fazer o projeto e ele, no final, vai codificar. Exatamente. Então, também tem a ver com o que você falou do ganho. Quando você vai desenvolvendo sua carreira e vai abrindo o leque, fazendo uma boa graduação numa boa faculdade de tecnologia, fazendo cursos de especialização, fazendo MBAs, então você vai subindo na carreira. Né? Exatamente. E você sabe que quando você coloca aqui a carreira 360 graus, para quem está nos ouvindo aí, nos vendo, o conceito que o Célio, então, né, coloca aqui no livro, a gente passa nos cursos. Né? Eu posso dizer isso sem problema, porque é exatamente desse tipo de tema que se trata. A gente deixa claro para cada participante o seguinte, falou assim, olha, houve um momento, uma época em que a gente só desenvolvia código. Isso passou há muitos anos. Hoje, o profissional que só desenvolve código, ele já não atende mais aquilo que a empresa precisa dele. Ele precisa ter uma visão, né, um pouco maior. Sim. Por mais que, quando o profissional é solicitado, ele precisa ter uma série de recursos. Quando eu ministro treinamento focado em dados, por exemplo, análise de dados, o fluxo de data science, eu sempre comento o seguinte, que o que vai te fazer um bom cientista de dados? É o Python, é isso aqui. Não, também vai fazer, mas é a visão de mundo que você tem. É a visão de mundo que você tem. Quando você tem uma visão de mundo bacana, você consegue ser, então, um profissional de dados melhor. Mas isso não é só para um profissional de dados, isso é para todos os profissionais. Sim. Então, quando você tem um leque mais abrangente, você tem uma série de ferramentas à sua disposição, você consegue, então, ser um profissional melhor. Um exemplo do que você falou, da visão, corroborando com a visão do livro, tem um exemplo de um aluno nosso que ele estava lá numa área técnica e tal, e por acaso ele passou pela diretoria de uma empresa que ele está trabalhando, e ele comentou, ele falou, vocês estão aplicando aqui o Scrum, e começou a falar, blá, 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 blá. Os caras falaram, epa, mas esse cara é esperto, que você trabalha aqui,
Pô, peraí, vamos olhar melhor esse cara aqui. Ele fala assim, mas se você está aprendendo onde você aprendeu essas coisas? Ah, eu faço faculdade Impacta. Aí um diretor falou assim, claro, é outro nível. Então. É outro nível, cara, aí, né, Pois que está fazendo. Aí ele entendeu, foi, né? inclusive, ele, com essa passagem, ele foi promovido. O pessoal Sim. começou a dar corda pro cara, porque fala, esse cara tem potencial, né? Vamos ver até onde ele pode chegar. É verdade, depende tudo da gente, né? Como Claro. você está falando, tudo depende de você, da sua dedicação, né? Estamos à disposição, a Impacta tem o maior ecossistema de conhecimento, talvez do mundo, porque a gente está desde o zero ao MBA. Perfeito. Então, eu comecei a Impacta com uma salinha de aula de curso de hardware, aqui na Avenida Paulista, nós estamos aqui a nossa sede, criamos mais de 1.500 cursos, temos hoje em linha aí mais de 200 cursos EAD gravados, nós temos um streaming de cursos, inclusive assinatura, mais de 200 cursos online ao vivo, que faz parte desses cursos que nós estamos falando aqui hoje. Temos as formações, temos os cursos técnicos pelo Ministério, pela Secretaria de Educação Estadual. Temos 20 graduações na Faculdade Impacta e mais 15 MBAs. Então, temos uma oferta completa para você que queira entrar no mercado. Entre nos nossos sites, tem tudo lá à disposição. E para as empresas que estão preocupadas com essa contratação, realmente não adianta só roubar alguém de outra empresa, que isso aí, esse leilão, só dá o tiro no pé. Porque você vai tirar alguém de lá, paga um pouco mais. Aí esse cara vai para o outro, daqui a pouco você está contratando o mesmo cara de volta. Exatamente, mais caro. Outro dia tinha um exemplo que me deram um exemplo aqui, eu não vou falar o nome da empresa, uma empresa muito grande, banco. O compliance do banco era o seguinte, não contrata, não cobre salário, não contrata ninguém para voltar. E a pessoa saiu, né, foi ganhar mais e tal, aí eles viram que estava difícil contratar de volta com o salário maior. Exatamente. Quebraram até o compliance. Sim. Até o compliance. Vai ter que quebrar, não tem outro jeito. Tem que atender. Mas é tudo tiro no pé. Procurem. Nós estamos à disposição. Vou deixar até aqui o meu e-mail particular, aqui, é o celioa@impacta.com.br. Você que tem um RH, uma empresa, você que toca uma empresa, venha conversar conosco, filie-se a esse nosso projeto de inclusão, porque esses meninos que a gente traz lá da periferia, os meninos que eles são dedicados, porque a gente seleciona bem e vê quem tem potencial. Sim. Esses meninos, eles se dedicam muito, eles ficam na empresa. Nós temos um exemplo aqui na Impacta mesmo, né? O Nilson Ramalho, né? Que é o nosso CIO, nosso head. Gente boa pra caramba. Ele veio, um menino da periferia, começou a fazer curso na Impacta, ele está 30 anos aqui. Quer encarreiramento melhor? Então, uma pessoa que ele fala, não, eu sou da família Impacta, eu faço parte da família Impacta, ele está aqui com a gente, porque ele viu o mundo se abrir aqui para nós. Então, um menino desse, que entra numa boa empresa, uma empresa que tem potencial, que ele não era nada, ele não tinha nada de perspectiva, daqui a pouco ele está numa ótima escola, com bolsa, uma empresa ótima, começa com um estágio, com um bom ganho, com uma série de coisas, e com a perspectiva, tem certeza, só vai perder esse jovem se você quiser. Exatamente. Porque se você cuidar dele, e você vai sair desse leilão. Não entre no leilão. Não, vocês, RHs, não façam leilão com as pessoas. Recomenda sempre Invistam isso. na base, invista na pessoa e cuide dessa pessoa, você vai ter ela para o resto da vida. Né? Porque eu vejo muito esse problema, né, de buscar do outro, e isso aí é tiro no pé total. Porque da mesma forma que ele veio, pode ir embora. Sim. Né? Faz parte. Ele está olhando isso, sim. Sim, né? claro. Ele tá olhando, né? Mas, assim, quando você tem um comprometimento maior, eu sempre comento o seguinte, que na medida em que você entra na empresa e a empresa te dá um plano de carreira, uma perspectiva de futuro, você também tem que se comprometer. Sim. Com a empresa. Você se compromete. Nós, por exemplo, nós aqui, eu posso falar dos meus colegas que estão na formação Full Stack, nós somos comprometidos com a Impacta. Nós somos comprometidos com a Impacta. Então, a gente defende a causa, a gente procura trabalhar com extrema qualidade. Por quê? Porque a Impacta nos dá uma possibilidade muito bacana de trabalho. Então, a gente troca. É uma troca em onde todo mundo ganha. Essa é a ideia. É verdade. E com os profissionais que vêm também e entram na base e vão crescendo, é a mesma coisa. Sim, sim. Uma carreira é como um prédio. Você tem que fazer a fundação, uma boa fundação. O prédio vai se apoiar na fundação. Então, você tem que ir lá, estaquear, buscar a rocha, Exatamente. Apoiar na rocha. Então, você gasta muito tempo para fazer a fundação. Depois, para subir os andares, é muito rápido. Você vai passando numa avenida, você passa num dia e fala assim, nossa, levantaram um andar de ontem para hoje. Você fala, nossa, então, a sua carreira faz assim, a sua carreira cresce rápido, você cresce a vida toda.
Só que se essa fundação aqui, o que é fazer a fundação? Uma dica aqui mais importante da sua vida, hein, que eu vou dar aqui, hein, de graça. É o seguinte, eu falo para os jovens, fazer a boa fundação é entregar projeto, é compromisso, e isso demora o quê? Na minha opinião, 4, 5 anos no mínimo. Porque você vai entregar muita coisa, você vai mostrar que veio e você vai fazer a solidez da sua base. Depois daí, você vai... O que está acontecendo hoje? O jovem fica 6 meses, 1 ano, já vai embora para pegar um dinheirinho, para ganhar um dinheirinho a mais não sei aonde. Você está destruindo a sua carreira. Por quê? Custa muito caro contratar alguém. Um RH paga psicólogos, testes, um monte de coisa. E aí depois tem que treinar, aculturar a pessoa... entender a empresa para poder formar os squads, os times, para poder dar resultado. Então, quando você sai de uma empresa com 1 ano, 1 ano e meio, você deixou um buraco, um prejuízo. Aí isso vai ficar marcado na sua vida. Porque lá na próxima entrevista, vai falar assim, o que você fez lá? Ah, não entregou nada. Ah, você ficou quanto tempo? Tá. Eu já tive pessoas me perguntando assim, puxa, por que eu não consigo me recolocar mais no mercado? Eu olho e falo assim, vamos conversar um pouco aqui. Cara, você fica 8 meses, 1 ano e meio em cada lugar que você passou, você deixou um monte de buraco para trás. Ninguém mais quer você, porque sabe que você vai dar prejuízo. Exatamente. Você vai ficar 1 aninho aqui, 1 ano e meio, você tem que ficar 5, eu falo 7 anos até. Depois disso, pode ser que você nunca mais saia dessa empresa, que você já... É bem possível. Você está tão importante para a empresa que você vai caminhar. É claro. Eu acho que falamos muita coisa, acho que hoje importantíssimo aqui para o nosso ouvinte aqui, né, que estão falando. Um grande prazer aqui estar com você hoje. Obrigado por tudo. O meu xará aqui hoje, nós aqui, o Célio, entrevistando o Célio. Muito sério por metro quadrado. É um assunto sério, Célio. Esse trocadilho eu acho que você deve ouvir todo nossa, dia, já ouvi né? muito, já ouvi muito. Meu Deus. Chegamos então ao final de mais um ImpactaCast. Obrigado pela sua audiência e compartilhe com todos os seus amigos também. E até a próxima. Muito obrigado.